E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Vídeo novo, cenário novo, um ano novo, mas nem por isso a gente precisa esquecer do que aconteceu em 2022, que foi repleto de séries muito boas. E foi por isso que eu decidi fazer aqui um apanhado. Afinal, o que é um apanhado? Um top 8, um best-of de séries que eu amei nesse ano de 2022. Mas como eu disse, são muitas séries, então eu vou dividir esse vídeo em 2 vídeos. Nesse primeiro aqui, eu vou falar sobre as minhas séries favoritas que estrearam em 2022. E no outro vídeo que eu vou lançar ainda essa semana, eu vou falar na segunda parte sobre as séries que já existiam, mas que lançaram novas temporadas. Então, vocês vão ficar aí com os meus favoritos de 2022. Vamos começar com uma série que aqueceu os nossos corações. Dracarys! House of the Dragon conta a história da família Targaryen muitos anos antes da série Game of Thrones. E essa primeira temporada vai trazer pra gente os acontecimentos que precederam a Dança dos Dragões, que foi uma das piores guerras travadas entre a família Targaryen pelo Trono de Ferro. Mas eu vou falar pra vocês aqui o porquê que essa série entrou nos meus favoritos do ano. Primeiro é aquela sensação que Game of Thrones já trazia e que House of the Dragon também trouxe, de que parece que você tá assistindo um jogo de futebol, porque você vai torcendo pelos personagens. Tem personagens que você ama, tem personagens que você odeia. Então essa sensação de Game of Thrones que eu tinha, que eu tava assistindo uma série que me fazia ficar envolvida na história. Então House of the Dragon conseguiu trazer isso também, por mais que fosse ainda a primeira temporada, a gente ainda tá conhecendo os personagens. Outra coisa que também me chamou bastante atenção nessa série foram os atores. São atores, a maioria deles desconhecidos, tem um ou outro que você provavelmente já viu em algum lugar. Mas eles são muito bons, assim, tem personagens ali que você... ver que a atuação ali tá ao extremo, então tenho certeza que você vai gostar também da atuação dos atores. E por fim, aqui é um assunto meio polêmico, muitos não gostaram da escolha da música de Game of Thrones ser a mesma música de House of the Dragon, mas eu gostei, me traz nostalgia, e eu acho que seria muito difícil eles comporem uma música que fosse superar Game of Thrones. Outra série que não tinha como deixar de fora é a série Anéis de Poder. A série, baseada nas obras de Tolkien, faz parte do mundo do Senhor dos Anéis, e se você estava querendo ver algumas conexões do filme com a série, você vai ter, começando já pela personagem, uma das personagens principais, que é a Galadriel. E a série se passa muito antes da história que acontece no Senhor dos Anéis, e ela mostra um período em que a Terra-média está em paz, mas apesar disso, alguns estão acreditando que Sauron retornou, e junto com ele, a escuridão, que pode voltar a colocar todo mundo em perigo. Outra coisa importante de falar é que os anéis ainda não existiam nessa época, mas a série justamente vai contar a história de como os anéis foram forjados. Então acompanhe aí as temporadas que vocês vão ver a criação desses famosos anéis. Assim como o Game of Thrones, Anéis de Poder ele também tem bastante personagem e vai mostrando um pouquinho o núcleo de cada um deles na história. Mas pra mim a semelhança das duas séries para por aí. Elas duas estrearam praticamente na mesma época e muita gente começou a comparar as duas séries. Elas são pra mim totalmente diferentes, assim, a história, o ritmo. São dois mundos diferentes e, assim, as duas séries são boas pros seus objetivos. Então, House of the Dragon tem um objetivo, Game of Thrones tem um objetivo e Anéis de Poder tem outro. E as duas são muito boas, na minha opinião. Outra série que não podia ficar de fora de jeito nenhum e, inclusive, pode ser incluída na lista de acertos de Lucasfilm é Andor. Vou começar dizendo que Rogue One é um dos meus filmes favoritos desses novos filmes que lançaram de Star Wars, então eu fiquei muito feliz que não estragaram Andor. Focado na história de Cassian Andor 5 anos antes dos acontecimentos de Rogue One, a série conta como ele se afiliou à Aliança Rebelde e nos ajuda a entender mais ainda do seu passado. Mais uma série que não deixou a desejar na hora de escolher o elenco, inclusive conta com a participação de Stellan Skarsgård. A parte técnica de Andor também é impecável, a produção, fotografia, os efeitos especiais. Espero que eles mantenham toda essa qualidade nas próximas séries, inclusive uma das próximas que vai lançar é a Ahsoka. Ahsoka Tano, we need to talk.
Vamos mudar um pouquinho o estilo das séries que eu tô falando aqui. Vamos para uma série misteriosa, sombria, assustadora, maravilhosa e incrível, que é Wandinha. A série Wandinha traz de volta a filha de Mortícia e Gomes Adams, da família Adams, e agora ela é interpretada pela atriz Jenna Ortega, que na minha opinião fez um trabalho excelente atuando como Wandinha. E nessa temporada, a Wandinha é enviada para uma escola de excluídos, de pessoas diferentes, e lá ela se depara com vários mistérios, com vários segredos envolvendo a família dela, a escola e a cidade que se encontra a escola. Eu vi bastante gente tentando descobrir por que a série virou um fenômeno, por que a série foi tão assistida. E eu acho que não tem muito segredo, assim. Eu acho que ela pega vários elementos que funcionam hoje em dia. Um deles é o mistério, que é uma coisa que sempre me prende quando assisto séries. Tem mistério, mesmo que seja ruim no final, eu vou conseguir assistir. Então a série tem bastante mistério, tem personagens também envolventes, assim, eu gosto bastante da Enid, eu gosto da diretora. E eu acho que o principal é porque é uma série meio atemporal. A família Adams já existia, baseada numa série, depois posteriormente num filme. E várias pessoas de várias idades conseguem ver e se relacionar com a história. Então eu acho que é uma série atemporal que consegue conquistar várias gerações e várias pessoas. Aqui vocês vão ver que eu sou uma pessoa bastante eclética, porque essa vai fugir um pouquinho do que eu falei até agora e também vai fugir um pouquinho do que eu vou falar depois. Mas não tinha como eu não falar dessa série, ela se tornou uma das minhas favoritas e ela simplesmente entrou aqui porque ela não prometeu nada e entregou tudo. Estou falando de A Vida Sexual das Universitárias. Vou ser bem sincera, por conta do título, tive preconceito de começar essa série, achei que ia assistir um novo Elite, mas não, a série não tem nada a ver com as coisas que Elite mostra ultimamente, e ela é totalmente diferente, ela é uma comédia com uma outra cara. E ela conta a história de 4 meninas que acabaram de entrar na universidade, cada uma com uma personalidade diferente, de um jeito diferente, que estão no mesmo quarto, e aí, a cada episódio, elas vão lidando com situações do cotidiano e a gente vai vendo de que forma elas se ajudam. Como eu mencionei, o que eu gosto muito nessa série é justamente a personalidade diferente delas. E as 4 atrizes que fazem as personagens, elas são muito boas, elas entraram assim no papel. Uma delas, inclusive, é irmã do Timothée Chalamet, então você vai vê-la pela série. E eu acho que talvez eu convença você a assistir essa série quando eu mencionar que ela foi feita pela Mindy Kaling, que faz a Kelly Kapoor em The Office. Ela é a criadora da série, ela também fez outras séries muito boas, inclusive Eu Nunca, que é baseada na história dela. E cada episódio você vai se surpreender com a forma que ela consegue te fazer rir de um jeito bem simples. Outra série que estourou quando lançou, que é maravilhosa, é Ruptura. Ela tem uma leve pegada de Black Mirror e a série se passa parte no mundo real e parte dentro de um escritório. E é um escritório um pouco peculiar, porque depois a gente descobre que, na verdade, ele é um espaço que serve apenas para trabalho. Vou explicar. As pessoas podem optar separar suas memórias de trabalho com suas memórias pessoais. Assim, elas não vivem uma vida onde o trabalho atrapalhe, pois o que acontece lá, as pessoas não vão se lembrar quando acabar o expediente. Porém, a série começa a ficar interessante quando os personagens percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo com eles ali dentro. Mais uma daquelas séries malucas que te deixam com milhões de perguntas, mas que você não consegue parar de assistir. Tem um bônus, os atores também são muito bons. Um deles, o principal, é o Adam Scott, que fez Parks and Recreation e Big Little Lies. When you play the Game of Thrones, you win or you die. E tem também outros atores famosos, como Christopher Walken e a Patricia Arquette. Pra finalizar, uma das primeiras séries que eu assisti em 2022, que virou uma das minhas favoritas e que eu tô doida pra lançarem uma nova temporada, espero que lancem, que é Peacemaker. A série conta mais um pouquinho sobre a história do pacificador, do Peacemaker, que aparece da primeira vez no filme Esquadrão Suicida, o segundo. E nessa série eles vão dar uma chance pra ele se mostrar como um herói e tentar ajudar a salvar o mundo de uma invasão. Já vou te dar o primeiro motivo aqui pra assistir. James Gunn é o criador, então por isso eu espero que ele não cancele a série, porque como ele mesmo criou e ele virou o novo boss da DC, e ele tá cancelando tudo, espero que pelo menos essa série ele mantenha como está, já que foi ele mesmo que fez. Segundo motivo, tem a melhor abertura de série de todos os tempos. Essa é aquela abertura que você não consegue pular, é impossível. Se você pula, você caiu na minha lista, viu? Brincadeiras à parte, é muito boa essa abertura, eu convido vocês a procurarem no YouTube e assistirem Abertura Peacemaker. E o terceiro e último motivo
Tem o John Cena como pacificador e eu não fazia ideia o quão engraçado ele era, descobri isso no Esquadrão Suicida. E em Peacemaker ele mostrou isso com mais garantia. Então é uma série muito engraçada, não tem um episódio que você não deu uma risada. E essas foram as minhas séries favoritas de 2022, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, vai ter uma segunda parte com as melhores temporadas de 2022, então vocês acompanhem que sai ainda essa semana esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ligar o sininho de notificações para saber quando tiver vídeo novo, de deixar o seu like aqui nesse vídeo e, claro, de comentar a sua série favorita de 2022. Eu mencionei ela no vídeo ou não? Deixa aqui nos comentários. Obrigada e até a próxima!